que na Paraxá Itrô, a mensagem de Êxodo capítulo 20 fala dos 10 pronunciamentos, comumente chamado de 10 mandamentos. Amém? Então, nós vamos hoje fazer esse exame, meus irmãos, sobre esses 10 pronunciamentos, e vamos aqui, então, louvado seja o nome do Eterno, abrir em Êxodo capítulo 20, ler alguns versículos, e darmos início à ministração. Amém? Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, que é a Paraxá Itrô, que nós vimos nesse Shabat, que nós concluímos ontem, amém? Mas ainda para a nossa meditação hoje. Diz assim no verso 1: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja bem, meus irmãos, esse primeira fala de Deus, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Logo, isso aqui não é um mandamento. Amém? Você tem 10 pronunciamentos. Esse é o primeiro pronunciamento e, na verdade, não é um mandamento. Ou seja, antes dos mandamentos, Deus fala com o povo de Israel sobre relacionamento. Primeiramente, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes dos mandamentos, tem que haver relacionamento com Deus, meus irmãos. Amém? Então, o próprio Eterno, antes de falar sobre os 9 mandamentos, ele fala do relacionamento que tem com o povo. Nós temos que ter o quê? Intimidade com Deus, nós temos que ter relacionamento com Deus. Esse relacionamento se dá através do testemunho que damos, através das orações, através dos jejuns, que nós aí estabelecemos o relacionamento com Deus e aí sim ele nos dá os mandamentos. Amém? Então vamos agora meditar sobre o texto. O Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas com os 10 mandamentos, é o palco da revelação mais marcante da história de Israel. O povo liberto da escravidão agora é chamado a viver como nação santa. Amém? Então Deus, ele fala ali em Êxodo 20 sobre o povo, sobre os mandamentos, mas em Êxodo, meus irmãos, capítulo 19, nós vamos ver que Deus, ele tem um projeto para Israel. Esse projeto, ele vai ser cumprido. Amém? Ainda não foi plenamente cumprido, mas vai ser cumprido quando ele diz, em Êxodo 19, verso 6, nós lemos também nessa Paraxá Itrô, que ele diz assim: E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, Êxodo 19, 6. Amém? Então Deus, ele está querendo fazer esses mandamentos para estabelecer a nação de Israel como uma nação santa. Então os 10 mandamentos são a base da aliança, não apenas como regras, mas como princípios eternos que revelam o caráter do eterno. Na tradição judaico-messiânica, meus irmãos, entendemos que Yeshua HaMashiach não veio abolir a Torá, mas cumpri-la e aprofundar seu significado. Nós já vimos isso claramente em vários textos das palavras de Yeshua. Assim, os 10 mandamentos permanecem como guia para a nossa vida e testemunho. Amém? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Em Êxodo 20, verso 3. No contexto histórico, Israel conhecia o politeísmo egípcio. Politeísmo quer dizer muitos deuses. O Eterno exige exclusividade. O Eterno diz: existe só eu como Deus. Na literatura judaica, meus irmãos, o Talmud ensina que esse mandamento de não terás outros deuses diante de mim é a raiz de todos os outros. Sem reconhecer o Deus único, nenhum outro mandamento faz sentido. Na aplicação que Yeshua nos diz, nosso ensinamento de Yeshua, ele confirma o Shema em Marcos 12, 29, e Yeshua ele diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então você observa, meus irmãos, ali em Marcos, ele vai dizer a unicidade de Deus. Amém? Quando você está em Marcos, capítulo 12, meus irmãos, um escriba vai perguntar para Jesus, para Yeshua, qual o principal mandamento. E ali Yeshua vai dizer que o principal mandamento, está aqui, irmãos, Marcos 19, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou a Yeshua qual é o primeiro de todos os mandamentos.
E Yeshua respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, e o Eterno é um. Aqui está um pouquinho modificado, mas o original é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, o Eterno é um, só existe um Eterno. E Yeshua com Adonai são um só. Como está em João, capítulo 17, verso 21, que ele diz: eu e o Pai somos um. Vamos aqui de novo. João, capítulo 17, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno. João, capítulo 17, Yeshua volta a falar sobre isso, quando ele está orando ao Pai e revela a unicidade, que não são duas pessoas, é uma só pessoa. Então não podemos infringir o que o próprio Yeshua falou, porque Yeshua diz, quando ele está orando ao Pai, ele diz, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E neles eu e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Amém? Então, quando Yeshua fala ali, meus irmãos, que o primeiro mandamento é a unicidade de Adonai. Quando o apóstolo Paulo, ele fazia isso com muita sabedoria, porque nas cartas de Paulo, quando se referia a Adonai, ele se referia a Adonai e Yeshua, que na Bíblia está escrito Senhor Jesus, mas na verdade o que Paulo está dizendo é Adonai e Yeshua. Ele diz, vocês são um só, aleluia. Na verdade, então é isso que Yeshua fala aqui e é o primeiro mandamento. Então não temos três pessoas, como ensina Roma. Temos uma única pessoa. Amém? Esse é o primeiro mandamento. Dizer que tem três pessoas é desobedecer o primeiro mandamento. Amém? Exemplo prático. Hoje outros deuses podem ser o dinheiro, o sucesso ou até mesmo a nossa vontade. Quando a nossa vontade coloca acima da vontade de Deus, também cria-se um Deus que não é o eterno. Exortação, que cada um de nós examine o coração e remova qualquer ídolo invisível. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. O contexto, o mundo antigo estava cheio de imagens de deuses. Era imagem de pedra, imagem de bronze, imagem de barro, imagem de madeira, pintura nas paredes. E na literatura judaica, meus irmãos, a idolatria é vista como adultério espiritual. Amém? O próprio livro de Jeremias fala que aquele que idolatra, aquele que faz idolatria, adultera. A aplicação messiânica. E Yeshua é a imagem perfeita de Deus, como está em Colossenses 1,15. Não precisamos de ídolos, pois temos o Mashiach como revelação viva. Exemplo prático. Ídolos modernos podem ser celebridades, ideologias ou até mesmo objetos de consumo. Substitua ídolos por devoção genuína ao Eterno. Essa é a exortação, segundo mandamento. Vamos ao terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Eterno, teu Deus, em vão. O contexto, o nome Hashem é sagrado. Hashem, a gente chama de Hashem, mas também é Adonai. Adonai quer dizer meu dono. Amém? Literatura judaica, o nome de Deus não deve ser usado em juramentos levianos. Aplicação messiânica, invocar o nome de Yeshua ou o nome de Adonai e Yeshua deve ser feito com fé genuína. Exemplo prático, usar o nome de Deus em promessas falsas, em linguagem vulgar, é profanação. Honre o nome em palavras e atitudes. Louvado seja o nome do Eterno. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Esse aqui é o quarto mandamento. Na verdade, o quarto pronunciamento e terceiro mandamento. O Shabat é o sinal da aliança. Se a gente for ali, meus irmãos, em Êxodo, capítulo 31, vamos aqui em Êxodo 31, verso 13. Amém? Êxodo, capítulo 31, versículo 13. A palavra de Deus nos diz aqui, irmãos, o Eterno falando para Moisés: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo... Vamos aqui aumentar um pouquinho. Aleluia. Amém? O Eterno falando para Moisés: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus shabatot, meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Esse é o sinal da aliança. O sinal da aliança, de acordo com Adonai e Yeshua, é a guarda do Shabat, meus irmãos. Amém? Então, a aplicação messiânica. Em Yeshua encontramos descanso espiritual, mas o Shabat continua sendo o tempo de consagração. Amém?
o Shabat é comparado a um casamento entre Deus e Israel. Quando Deus fala que Shabat é o sinal da aliança, ele compara o Shabat como um casamento, amém? Entre nós e o nosso Adonai. O exemplo prático, meus irmãos, guardar o Shabat é desligar-se das pressões do mundo e dedicar tempo ao eterno. Isso é a guarda do Shabat, amém? Fora isso, você tem alguns outros mandamentos, amém? Ali, principalmente no livro de Êxodo, capítulo 35, meus irmãos, amém? Você vai ver, capítulo 35 de Êxodo, versículo 3, amém? Não acendereis fogo em nenhuma de vossas moradas no dia de Shabat, é um mandamento rasgado, amém? Êxodo 35, 3. Também tem Êxodo 16, louvado seja Deus, amém? Deixa eu pegar aqui, meus irmãos. Talvez eu possa falhar na mente. Aqui, ó. Êxodo 16, 23. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo Shabat do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o hoje, que é sexta. O que quiserdes cozer em água, cozei em água hoje, que é sexta. E tudo que sobejar, guardai para vós até amanhã. Então, Deus está dizendo aqui nesse mandamento, meus irmãos, que não pode transformar alimento no Shabat. Está em Êxodo capítulo 16, verso 23. Assar, cozer, fritar, não pode fazer no Shabat. Está rasgado aqui em Êxodo capítulo 16, verso 23. Amém? E ele diz claramente, diz ao povo, que for fazer isso, faça hoje, e não faça amanhã, por causa que amanhã é o santo Shabat de Adonai. Então isso é para ser feito na sexta-feira, meu irmão, até o pôr do sol. Louvado seja Deus. E isso significa guardar o Shabat. Exortação, o Shabat é bênção, não é fardo, porque é tempo de comunhão com Adonai. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, quinto mandamento, honrar o teu pai e tua mãe. O contexto, a família é a base da sociedade. Literatura judaica, honrar os pais e mães é comparado a honrar o próprio Deus. Eu já comentei isso com os irmãos, que dentro do judaísmo, honrar os pais está dentro do lado dos mandamentos de honra ao eterno. Você sabe que são 10 pronunciamentos, os 5 primeiros são para Deus. Só que o honrar pai e mãe está nos 5 primeiros. Amém? Porque, na verdade, são pessoas que nós podemos olhar e ver que foi colocada ali por Deus para nos abençoar em nome do eterno. Aplicação messiânica. Yeshua honrou seu pai celestial e também seus pais terrenos. Amém? Então, Yeshua deu exemplo. Amém? Exemplo prático. Cuidar dos pais idosos, expressão de obediência a esse mandamento, por exemplo. Amém? E respeitar, mesmo que sejam novos. Sempre devem ser respeitados. Exortação. Respeito e cuidado com os pais são sinais de fidelidade ao eterno. E assim é ensinado no judaísmo. Por isso que Yeshua, ele nos fala, inclusive honrar os pais é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Se a gente for ali, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno. Se a gente for ali em Êxodo, agora no capítulo 20, que nós estamos falando dos mandamentos, a gente vai ver que no honrar pai e mãe, você tem ali o quê? Você tem honra teu pai e tua mãe para que prolongues teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, a pessoa que honra os pais e mães, ele tende a ter longevidade, a viver muitos anos. Amém? Então, desonrar o pai e a mãe abrevia a vida. Morre-se mais cedo. Honrar pai e mãe alonga a vida. Tem vida longeva. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora para o sexto mandamento. Não matarás. Na verdade, meus irmãos, esse mandamento aqui é não assassinarás. Amém? Contexto. A vida é dom divino. Quem destrói uma vida é como se destruísse o mundo inteiro. Só que Yeshua compara, meus irmãos, o assassinato ao ódio e à ira. Se a gente for ali agora em Mateus, meus irmãos, capítulo 5, nós vamos ali em Mateus capítulo 5, meus irmãos, a gente vai aqui examinar Mateus capítulo 5. Louvado seja Deus. E Yeshua, ele vai falar aqui, meus irmãos, no versículo 21, ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ele está falando do mandamento, mas ele vai aprofundar o mandamento.
ele diz assim, o caso do não matarás, ele vai dar agora o aprofundamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, ou seja, se irá contra o seu próximo, será réu de juízo. E qualquer que disser seu irmão tolo, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, irmãos, Yeshua está dizendo que ninguém pode ter ira, nem aborrecer o próximo, nem xingar o próximo. E ele não está nem falando um palavrão, falando chamar de louco, chamar de tolo. Se falar isso, já é réu do fogo do inferno. Então, Yeshua equipara isso ao assassinato. Amém? Yeshua equipara isso ao assassinato, a esse mandamento. Então, exemplo prático: promover a paz em conflitos familiares e comunitários. Seja agente de vida e reconciliação. E Yeshua nos chama para ser o quê? Pacificadores. Nesse mesmo capítulo que ele fala aqui do assassinato, ele fala ali, bem-aventurados pacificadores, ó, aqui mais em cima, ó. Ele diz no verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, que se nós nos intitulamos filhos de Deus, nós não podemos ser contendeiros, mas antes tem que ser o quê? Pacificadores. Senão, não é filho de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora para mais um mandamento. Não adulterarás. Contexto: a fidelidade conjugal é reflexo da fidelidade de Deus. Na literatura judaica, o adultério destrói não apenas famílias, mas também a comunidade. Amém? A aplicação messiânica, e Yeshua reforça essa pureza do coração e da mente. Nesse mesmo capítulo 5 aqui, meus irmãos, lá no verso 28, 27, 28, Yeshua fala do adultério, ele aprofunda o adultério. Ouvis que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E está aqui, irmão, serve para homem ou para mulher? Porque se o olho direito escandalizar, Yeshua diz, arranca ou atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, a mente de lascívia, de pornografia, meus irmãos, pode ser de homem e de mulher. E isso para Deus é adultério. Amém? É um adultério grave que Yeshua expõe aqui em Mateus capítulo 5, meus irmãos. Amém? Exemplo prático: guardar a santidade sexual e proteger o casamento. Vive em pureza e fidelidade. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmãos, oitavo mandamento. Não furtarás. Contexto: a propriedade e o trabalho devem ser respeitados. Roubar é negar a providência divina. E Yeshua nos chama à generosidade e ao desapego. Exemplo prático: ser honesto em negócios e finanças. Viva com integridade. Então, isso aqui é muito claro, amém? Lá na Torá fala várias vezes, né? Não terás dois pesos, duas medidas, tem que estar com honestidade. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A mentira, né, meus irmãos? Contexto: a justiça dependia de testemunhos verdadeiros. Na literatura judaica, a mentira é vista como uma abominação diante de Deus. Amém? Faltar a verdade, meus irmãos, é uma abominação. Está lá em Provérbios, capítulo 6. Amém? A aplicação: Yeshua é a verdade. Yeshua diz ali em João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade, Emet, em hebraico, e a vida, Haim. Então, se ele é a verdade, quem comete a mentira não está em Yeshua. Amém? Exemplo prático: evitar fofocas e calúnias. Todo tipo de fofoca também, Lashon Hará, é tipo também de mentira, né, meus irmãos? Devemos falar a verdade em amor. Falar, se tiver alguma coisa errada, a gente fala com a própria pessoa, e não falar da pessoa. Amém? Falar da pessoa transgride o mandamento do Eterno. Amém? Louvado seja Deus. 10º mandamento: não cobiçarás. A cobiça é a raiz de muitos pecados. Cobiça também vai por inveja. Amém? O desejo desordenado leva à transgressão. O Espírito Santo nos capacita a vencer a cobiça. Nós vamos ali, irmãos, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo de número 5, o apóstolo Paulo, ele é bem
prático quando fala desse mandamento, e ele fala de outros. Amém? No livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai falar, porque esse mandamento da inveja, da cobiça, tem várias cartas de Paulo, né, meus irmãos? Amém? Então, a gente vai verificar aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, que é um pecado grave, por causa que o apóstolo, ele fala desse pecado por várias vezes. Amém? Então, você veja bem, meus irmãos, aqui, quando ele diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Isso aqui são rivalidades, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e invejas. Olha a inveja aqui, a cobiça. Amém? No verso 21, invejas. Amém? Homicídios, bebedices, glutonarias. Aqui também o apetite desordenado. Amém? Bebedice já é o erro da bebida alcoólica. Amém? E a glutonaria é o apetite desordenado. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmão, também até no alimento, a pessoa tem que ter equilíbrio, senão não herdará o reino de Deus. Amém? Está aqui o apóstolo Paulo falando claramente sobre esse assunto. Então, por isso que a aplicação para nós é deixar o Espírito Santo nos capacitar a vencer a cobiça, cultivar gratidão e contentamento. Amém? Ter uma vida, meus irmãos, de gratidão a Deus. Exortação, substitui inveja pelo louvor. Síntese teológica, meus irmãos. Os 10 mandamentos são o coração da Torá. E Yeshua não veio abolir, mas cumprir, como está em Mateus 5,17. Eles apontam para a santidade de Deus e para a nossa necessidade de redenção. Viver os mandamentos é testemunhar diante da sociedade. A comunidade judaico-messiânica é chamada a ser luz. Santidade, fidelidade e amor deve marcar nossa vida. Os 10 mandamentos, ou 10 pronunciamentos, revelam o caráter de Deus e nos chamam à santidade. Em Yeshua encontramos graça e capacitação para obedecer. Que cada um renove hoje seu compromisso com o eterno, vivendo os mandamentos. E olha, irmão, mandamento é isso aqui, ó, com alegria e fidelidade. Amém? Nós devemos viver os mandamentos com alegria e fidelidade, como testemunho diante do mundo. Queridos irmãos, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.